Bom dia a todos. 各位弟兄姊妹们早， Feliz Páscoa, 复活节快乐。 feliz Dia da Ressurreição. Bom, em chinês é a mesma. É a mesma coisa? Então, mais uma vez. OK， 复活节快乐。 Como acontece todos os anos, as revistas do Brasil e do mundo publicam artigos sobre a ressurreição. 那么就是在这一个节期，不只是巴西，还有全世界的许多的报章杂志都有刊登一些关于这个复活节的新闻。 Geralmente indagando, perguntando, mas como ainda tem alguém que acredita nisso? 但是他们的论点呢，就是怎么可能到现在还有人会相信？ Para não passar em branco, a revista Veja desse mês, que eu estou com ela aberta aqui, faz a mesma coisa. 那么这个我们在书报摊里头就可以看到，巴西的《展望》杂志里头也有这样子的封面的主题。 Acho que todos sabem o que é a revista Veja, a revista de maior circulação no Brasil. 那凡是我们住在巴西的人，我们都知道这本展望杂志是巴西发行量最大的一本刊物。 Na capa da revista dessa semana está escrito o seguinte: 那么本周的他们的标题是这样子的： O poder da ressurreição. 复活的能力。 Alguém poderia pensar, puxa, eles se converteram ao cristianismo? 那么我们就会有一个问号，就是难道他们都已经信主了吗？ E logo embaixo está escrito o seguinte: 那么但是在底下有另外一行小字。 Como o grande dogma do cristianismo resiste em um mundo cada vez mais cético. 就是基督教的这个道理是怎么能够在这个疑心病那么重的世界里头还能够存活下去？ As pessoas no mundo chamado científico moderno não conseguem entender como a ressurreição ainda tem todo este cartaz. 因为他们认为这个科学的社会呢是没办法理解这个复活节的这个真谛的。 E uma outra pergunta que vem junto com essa e que é muito importante é a seguinte: 然后还有的另外的一个问题，就是跟上面的那个问题是有连贯在一起的。 Como é que ainda existe cristianismo no mundo? 就是这个世界上怎么可能还有基督教的存在？ No mundo científico. 因为我们这是一个科学的世界。 No mundo em que se diz que tudo é explicado pela ciência. 我们现在每个人都在讲究着，凡事都要用科学去解释。 Não tem jeito, quando nós falamos de ressurreição, as pessoas começam a perguntar, as indagações surgem. 所以没办法的，每当我们要提起复活的时候，人们总是会有着这些的疑问的。 E na realidade surgem para todas as pessoas, inclusive para os cristãos. 当然的，这个问题呢，对于许多人，甚至于包括一些的基督徒，他们也都会有着这个疑问。 Porque a gente sabe que as pessoas não ressuscitam dos mortos. 因为我们都知道，人是不可能从死人堆里头复活的。 Alguns anos atrás, um teólogo na Europa estava defendendo a ressurreição diante de um cientista. 好几年前，有一位神学家，他在跟一个科学家在那边辩论。 Era um cientista alemão. 那个科学家也是一个德国人。 Geralmente eles são bons cientistas. 通常呢，这个德国人他们都是好科学家。 E esse cientista disse: Nós temos mais de 300 anos de história comprovando que não existe a ressurreição. 那个科学家他就说，我们已经有300年的这个科学历史是可以证明，这个复活是不存在的。 Ele quis dizer essa recente era científica. 他的意思就是指的我们这个现代的科学世界。 Aí o teólogo respondeu o seguinte: 那么神学家他就给他回答说 Nós temos toda a história da humanidade provando que não existe a ressurreição. que não existe。 É. 那么神学家他就回答说是我们有整个人类的历史来证明这个复活是不存在的。 Simplesmente não existe, não acontece. 因为是没有发生的。 Eu acho que eu já falei para vocês aqui, lá em Atibaia tem uma funerária chamada Santo Lázaro. 这个但是我在这个阿奇巴亚的那个退休营区里头，就有告诉你们说是曾经有过一个墓呢，就叫做圣拉萨路墓。Eu estou falando de Atibaia porque é lá onde eu moro.
我现在有提起那个阿奇巴亚，是因为我家就是住在阿奇巴亚。Eu acho que é propaganda enganosa 我 esse 认 nome. 为，我认为这是一个骗人的广告。 Nunca ouvi de alguém que ressuscitou como Lázaro. 这个因为我没有看到过这个拉萨路他有复活过。 Quero dizer, nós temos a indagação: como é que pode o cristianismo ser baseado em alguma coisa que a ciência não prova? 所以我们有许多人就是没办法去证明这个复活是存在的，是因为我们科学没办法去证明。 São perguntas que estão sempre por aí. 这些都是人们经常会问起来的。 Mas o que pode ser que surpreenda alguns é ver que no texto bíblico também há perguntas. 或许你们也会觉得惊讶，就是在圣经里头也会出现这样的问题。 O texto que nós acabamos de ler, de João capítulo 20, versículos 1 a 9, mostra que os discípulos não estavam esperando exatamente a ressurreição. 那么我们刚才看到的这约翰福音第20章从第1节到第9节里头，就很明显的告诉我们说，那些门徒他们也很惊讶的，耶稣基督他复活了。 Isso vai chegar num ponto culminante com o famoso Tomé, que vai pedir provas da ressurreição. 然后这一篇经文的叙述呢的高峰呢，就到达了多马，因为多马他就也要求了主给他证据看。 Então nós vamos dar uma olhada nas perguntas e respostas que o texto de João 20 nos apresenta também. 所以我们在这里，我们就要来看一下这个约翰福音第20章给我们看到的一些疑问以及答复。 E por trás dessa investigação nós queremos também manter viva a pergunta fundamental. 那么我们这样子研究调查之后呢，我们就要回到我们最主要的中心思想。 Porque, no fim das contas, os discípulos disseram para todo mundo que Cristo ressuscitou. 为什么到了最后，这些门徒他们就跑出去告诉给众人说，耶稣基督复活了？ Em última análise, como é que o cristianismo ainda está vivo depois de 2000 anos de contar essa história? 然后最后一个问题就是说是，经过了这样子2000年之久呢，这个基督教又怎么能够再继续的来告诉给大家，我们这些史实？ Vamos começar pelo começo da nossa narrativa. 所以现在我们来看一下这一章的开头。 O texto nos fala do túmulo vazio. 我们在这里就看到了一个空的坟墓。 Quando Maria Madalena vai para o túmulo, no primeiro dia da semana, ela encontra a pedra removida. 就是当7日的第一日清早天还黑的时候，抹大拉的玛利亚来到坟墓那里，看见石头从坟墓挪开了。 Nós temos que entender que naquela época eles enterravam as pessoas em espécies de grutas, cavernas. 我们必须要了解到，当时候呢，他们的坟墓呢，就是一个山洞里头，就是把死人就是安葬在洞穴里头。 Em geral, eram túmulos coletivos para toda a família. 一般来说，这个坟墓呢是一个集体式的坟墓，给全家的。 Geralmente deixavam o cadáver ali por um ano e depois recolhiam os ossos e colocavam numa caixa. 一般来说，就是把这个尸体就是安放在那个洞穴里头，1年之后，还要把那个石头滚开，然后去捡骨。 Para que isso ficasse bem preservado, uma pedra enorme era colocada na entrada, que não era muito grande, do sepulcro. 所以在这个洞穴的入口处呢，就有一个很大的一个石头，就是把那个入口的洞啊给它挡住。 Precisava de mais de um homem para remover a pedra. 因为这个石头很大，所以就必须要有1个以上的男人去大力的把它挪开。 Então, quando Maria Madalena chega lá e encontra o túmulo aberto, 所以 ela 当抹大拉的玛利亚她到那边去看的时候，看到那个洞穴的口呢，已经是被打开来的。 ela ficou tão espantada que nem olhou para ver o que tinha acontecido. 她当时候就受到了一个很大的惊吓，甚至于连里头看都没看。 O versículo 2 nos diz que ela correu de volta para onde estavam os discípulos para contar o que ela tinha visto. 第2节就说，他就马上就跑来去见西门彼得和耶稣所爱的那个门徒， E a 就告诉他们。 conclusão que ela chegou no versículo 2, tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o colocar.
然后他就说出他所想的那个结论，就是说有人把主从坟墓里头挪走了，我们不知道把它放到哪里了。A primeira conclusão que ela chegou foi a conclusão que depois os judeus colocaram como versão dos discípulos para o acontecido. 那么他所得到的这样子一个直观的这个结论，也是当时候犹太人他们就是传播出去的一个结论。Alguém roubou o corpo do falecido. 就是有人把这个死者的尸体给他偷走了。Não sabemos onde o colocar. 我们不知道偷的人把这个尸体放到哪里去了。Quando os discípulos Pedro e aparentemente João, discípulo amado, chegam no sepulcro, 那么当彼得还有那个主所爱的那个门徒，就是约翰，他们到达了坟墓的时候， o texto nos diz que eles viram os panos, as faixas em que o corpo de Jesus tinha sido enrolado, 那 jogadas ali. 他们就看到了这个裹尸的细麻布还放在那里。 Viram também o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus, dobrado, bonitinho, na cabeceira do sepulcro. 也看到了这个耶稣的裹头巾，是在另外一处是卷好的，好好的放着的。 O que isso demonstra logo de início é de que não foi alguma coisa feita como se fosse roubo de cadáver. 那给他们感受到的就是说是这并不是一个普通的这个尸体被盗窃的案子。 Se alguém quisesse levar o corpo de Jesus, por que desembrulhá-lo? 那么，如果有人偷了那个尸体的话，为什么要把这个裹尸布都这个卷开来呢？ Para que se dar ao trabalho de dobrar o lenço e colocar no lugar certinho, bonitinho? 而且把那些布就是弄开了之后，然后又给它折叠的好好的放在那里呢？ Se os judeus tivessem roubado o corpo de Jesus, eles poderiam mostrar, está aqui, olha aqui, esse que vocês dizem que ressuscitou está morto. 如果是犹太人，他们偷了这个耶稣基督的尸体的话，他们就可以拿着这个尸体，就是这个大肆宣传，就是说是你看他已经死了，他在这里。 Se os discípulos tivessem roubado o corpo de Jesus para dizer que ele tinha ressuscitado, por que então eles morreram por uma mentira? 那么如果是门徒们他们偷了这个尸体的话，那么为什么日后又有这个殉道者，他们为了这样子一个谎言而牺牲自己？ Nós cremos que quem escreveu esse evangelho foi o apóstolo João. 那么我们也相信写这一篇福音书的人就是约翰本人。 João tinha irmão também apóstolo. 那么约翰的弟兄呢，也是一个门徒。 Concurso bíblico, vocês lembram qual é o nome do irmão de João apóstolo? 那么现在我们来圣经考试，你们还记得谁是约翰的这个兄弟吗？ ovinho de Páscoa para quem disser a resposta certa. 答对的人，我们会送你一颗巧克力蛋。 Não, o pastor não faz. 他不能回答。Tiago. 雅各。 Muito bem, depois você pode cobrar o ovinho aqui. 很好，这个你以后你可以吃这个巧克力蛋。 Atos, capítulo 12, versículo 2, nos diz que o irmão de João, Tiago, foi morto por Herodes por causa de Jesus Cristo. Desculpe, Atos 2 12, 2. 12:2，我们在这个使徒行传第12章第2节里头，我们可以看到，这个约翰的兄弟这个雅各，他被希律王所害。 Herodes Antipas mandou cortar a cabeça de Tiago, irmão de João. 希律王下手苦害教会中几个人，用刀杀了约翰的哥哥雅各。 Isso talvez depois de uns 2 ou 3 anos da ressurreição de Jesus. 这应该是主复活之后的2-3年之久。 Se Tiago sabia que o corpo de Jesus tinha sido simplesmente tirado para daí dizer que ele tinha ressuscitado, 那么如果也就是说是他们偷了尸体，就是为了要说主复活了的话， ele morreu por uma mentira. 那么这样子他的哥哥雅各就是为了一个谎言而受死，是吗？ E assim muitos dos outros apóstolos e discípulos de Jesus durante o primeiro século. 那么在第一世纪也有那么许多的殉道者都是这样子的。 O túmulo está vazio. 这是一个空的坟墓。
A pergunta que mais se repete aqui nesse texto e na sequência desse texto é a seguinte: 我们在这一段经节里头，我们可以看到有被多次的提出来的， onde está o corpo de Jesus? 就是主的他的大体到底到哪里去了？ Maria Madalena diz no versículo 2 que tiraram o Senhor e não sabe onde colocaram. 这个抹大拉的玛利亚，她在第2节里头就说是有人把主从坟墓里头挪了去，我们不知道被放在哪里。 Depois que Pedro e João vão embora, ela fica sozinha ali diante do sepulcro. 那么后来他们又再去看了一下以后，这个彼得还有约翰他们走了之后，他还是继续的留在那 O 边。 versículo 12 nos diz que ela viu 2 homens ali dentro do sepulcro que perguntaram para ela por que você está chorando? 那么在第12节里头，他就看见有2个人，到了坟墓里头去问他，你为什么要在那里哭泣呢？ E ela responde no versículo 13: levaram embora o meu Senhor e não sei onde o puseram. 那么这个然后这个抹大拉的玛利亚，她就回答给天使说，因为有人把我的主挪去了，我不知道他被放在哪里去。 A mesma coisa no versículo 15. 同样的也是在第15节里头也有看到， Quando o próprio Jesus vivo lhe perguntou por que você está chorando, 当复活的主耶稣基督亲自的问他说是你为什么要哭的时候， e ela ainda não o tinha reconhecido, pensava que era o jardineiro, 他还没认出来，以为是园丁，就看园子的。 ela pergunta: se o Senhor levou, por favor, devolva o corpo que eu o levarei. 他就问说：“先生，如果是你把他挪去了，请你告诉我，你把他放到哪里去，我便去取他吧。” A pedra removida e o túmulo vazio levantam essas perguntas no próprio texto. 那么，所以我们可以在这里可以看到一个空墓，一个石头被挪开了的，就能够产生那么许多的疑问。 Perguntas que mostram que os discípulos não tinham a menor expectativa de que Jesus ressuscitaria dos mortos. 在这里，我们就可以看到门徒们他们都没有想到主已经复活了。 O único lampejo de alguma coisa assim acontece quando João viu e creu. 那么，唯一在这里有一点呢，就是约翰当他看到的时候，他就信了。 Capítulo 20, versículo 8. 那是在第8节里头，我们可以看到。 Mas a gente não sabe exatamente o que ele creu, se ele creu na ressurreição, porque o versículo seguinte nos diz que eles ainda não tinham entendido que Jesus ressuscitaria. 先到坟墓的那门徒就是约翰，也进去看了就信了，但是我们不知道他是不是真的信了主复活呢？因为接下来的一节就写着说，他们还不明白圣经的意思。 A revista Veja e os céticos modernos dizem que os cristãos inventaram a história da ressurreição. 展望杂志呢，还有其他的不信者呢，他们就说是，这个主的复活呢，就是这些门徒他们所捏造出来的。 Eu diria como resposta que se isso foi invenção dos discípulos e dos apóstolos na época, 那么我的回答呢，就是说是这个是当时候那些门徒他们所捏造出来一个史实吗？ o cristianismo teria morrido na casca. 如果是这样子的话，那么这个复活，这个基督教呢，它就好像一个鸡蛋一样，鸡还没有孵出来，它就已经死在里头了。 Não existiria cristianismo. 这样子的话就不可能有 Nós 基 não 督教了。 estaríamos reunidos aqui nessa manhã, assim como pessoas no mundo inteiro hoje. 那么我们也不可能今天大家都坐在这里，就好像全世界有许多的人都坐在这里一样。 Celebrando a vida e a vida eterna que nós temos em Jesus Cristo. 我们坐在这里庆祝着这个主的复活，同时，主的生命是活在我们里头的。 Uma outra coisa que o texto levanta como indagação é o testemunho de Maria Madalena. 还有这另外一个疑问呢，就是这个抹大拉的玛利亚她的问题。 E aqui a gente vai seguir um pouquinho mais adiante daquilo que nós lemos. 那么在这里呢，我们就要更往后面的来看一下。 A grande pergunta é: seria talvez mais conveniente ter uma outra pessoa, um homem, dando testemunho da ressurreição? 那么在这里呢，或许我们可以想到，这个可能他的见证还不够，可能需要另外一个男子来做见证。 Maria Madalena foi a primeira a trazer o anúncio do evangelho.
这个抹大拉的玛利亚，她却是史上第一个就是把福音传扬出来的一个人。 Compreendendo o Evangelho, como Paulo mesmo diz em 1 Coríntios 15, a morte e a ressurreição de Cristo. 就正如那个哥林多前书的这个里头所说的，也就是他就把那个主的死跟复活就是宣扬了出来的。 Se primeiramente ela disse para Pedro e João tiraram o corpo do nosso Senhor e não sei onde colocaram, 那么他的第一个问题就是说是告诉了西门彼得还有约翰，就说是有人把主的身体这个尸体就是挪走了。 depois do encontro com Jesus vivo no jardim, ela tem um outro anúncio para dar. 那么再接着呢，在园子里头有亲自的遇到了主之后呢，他又另外的一个宣告了。 Versículo 18, eu vi o Senhor. 那么在第18节里头，他就讲说是我已经看见了主。 Não é incrível isso? 这不是一个难以置信的话吗？ Talvez você, vivendo em pleno século XXI, não tenha a exata dimensão do que significou isso. 或许你现在活在这21世纪的人，你没有办法去想象当时候所带给他的一个震撼。 No judaísmo do primeiro século, o testemunho de uma mulher valia 那么在第1世纪的这个犹太人的社会当中的一个妇女所做出来的见证，它的价值是多少？ zero, 它的价值是等于0， nada. 是没有价值的。 Não valia no tribunal, 也就是妇女的见证是在法院里头是没有价值的。 nem que fossem 10 mulheres testemunhando contra um homem mentiroso. 哪怕是10个妇女，她讲实话，来对抗一个说谎的男人，都没有见证的价值的。 As mulheres não eram nem contadas no censo em Israel. 因为在这个以色列当地呢，他们要做人口普查的时候，妇女是不被计算的。 É claro que a gente não pensa assim e que o cristianismo não pensa assim. 当然的，我们的想法不是这样子，基督教也不是这样的想法。 Homem e mulher diante de Deus em Jesus Cristo têm o mesmo valor. 因为我们所有的人在主内，在基督里头，男人与女人都有同样的价值。 Mas dentro do judaísmo em que esses acontecimentos tiveram lugar, era essa a situação. 可是当时候的社会是犹太教的社会，就是这样的一个情形。 Não tinha alguém um pouquinho mais de autoridade para dar testemunho da ressurreição? 那么难道没有另外一个比较有分量的人可以给我们做这样的一个见证吗？复活的见证吗？ De repente, o próprio João, apóstolo, que era parente do sumo sacerdote da época, 这个，比如说是这个或者这个大祭司的那个保罗，的这个亲戚保罗，他不是更有分量吗？ não foi assim que Deus fez. 不是的，但是神他并没有这样去做。 Deus coloca o mundo de cabeça para baixo. 神他就是要把整个世界给他颠覆了过来。 Ele subverte os valores que as pessoas têm e fazem como regra no mundo. 他就是要把当时候的社会的这些标准呢，给他颠覆过来。 Se o cristianismo fosse uma fabricação a partir da ressurreição de Cristo, 如果基督教就是捏造出来主的复活的话， foi uma fabricação muito mal feita. 那么这个捏造出来的这个谎言，实在是一个骗得很不仔细的一个谎言。 Porque os discípulos não creram imediatamente no testemunho de Maria Madalena. 因为就是连那些门徒，他们也都没有马上就相信了那个抹大拉玛利亚，这个他所做的这个见证。 No Evangelho de Lucas, capítulo 24, os discípulos de Emaús 在这个路加福音里头，就是以马忤斯的那些门徒们， estão voltando para casa desanimados depois da morte de Cristo. 就是在主他这个受死之后呢，就是离开了耶路撒冷，就在那边垂头丧气的要回家。 Para uma pequena cidade a 11 quilômetros de Jerusalém, estão voltando a pé. 那么他们就要回到了那个他们家，就是一个小城市，距离耶路撒冷11公里，他们是光着脚去走路的。 Quando Jesus conversa com eles, eles não sabem que é Jesus. 当主跟他们在一起要讲话的时候，他们都没认出来
他就是主。 Eles lhe explicam o que tinha acontecido recentemente em Jerusalém. 他们就对主解释说，最近在耶路撒冷所发生的一些事情 Nós pensávamos que ele ia ser o redentor de Israel. 啊，我们以为他就是这个以色列的救赎主， Mas faz 3 dias que ele morreu e nada aconteceu. 但是他已经死了3天了，什么事情都没有发生。 Algumas mulheres disseram algumas coisas aí, mas a gente não pode confiar em mulheres. 而且有一些妇女，她们说了一些荒唐的话，是我们不能够相信她们妇女所讲的话。 Era essa a cabeça dos próprios discípulos no judaísmo. 所以这些就是当时候的门徒，他们生活在这个犹太教的环境里头，还是有着那样子的观念。 A primeira pessoa para quem Jesus aparece é uma mulher. 我们现在看到了，这个主他第一次的就是显现给这个门徒看到的，就是对的一个妇女看到。 Ela fica chorando lá na frente do sepulcro, como nós já falamos há pouco, 他当时候就是在坟墓的前面哭泣的， sem saber o que fazer, 他不知道下面该怎么办。 querendo terminar todo o ritual do sepultamento de Jesus, que foi interrompido por causa do início do sábado. 这个本来他们是想要这个安葬的这个仪式能够再继续下去，但是因着安息日星期六的来临，所以他们就停下来了。 E agora não tem nem corpo. 那么然后星期天要来再继续的时候，结果看到连尸体都不见了。 Ela ouve alguém falando e perguntando para ela no jardim, 然后他就在那个园里头就听到了有人对他说， assim como os anjos perguntaram para ela: por que você está chorando? 也听到了这个天使问他说：“你为什么要在那里哭泣？” Geralmente essa é uma pergunta que um homem faz para uma mulher. 通常这些都是一个男人要遇到了女人，他要问他的话。 Se bem que hoje em dia já não sei não, né? 当然今天可能不一定是这个样子。 E esse que pergunta para ela é o próprio Jesus. 但是现在这一位问他的人就是主耶稣，就是他自己本人， Mas ela não o reconheceu. 他却没有认出主来， Pensou que era o jardineiro, 以为是一个看园子的人， aquele que cuidava dos sepulcros, 就是那些看坟墓的人。 até ele pronunciar a palavra mágica. 直到他说出那个具有魔力的那个话语。 Sabe qual foi a palavra mágica? 你知道他所说的这个话语是什么话呢？ Maria, 他说玛利亚， o nome dela. 就说出来了他的名字。 Imediatamente ela reconheceu que era Jesus 忽然 vivo. 之间，他就恍然大悟，就发现这一位就是复活的主。 A maneira carinhosa, pessoal com que Jesus sempre lhe tratou, agora mais uma vez aparece. 因为主就是一向就是这样子温柔的呼叫他的本名的，所以他就马上就认出来了。 E ela responde imediatamente, Raboni, 他就回答说拉波尼， que em aramaico é a maneira mais elegante, polida de você chamar um mestre. 就是当时候他们的这个称呼夫子的这个意思。 Ela o reconheceu imediatamente. 他就在这个时刻就这个醒悟过来了。 Essa mesma mulher que estava junto com os discípulos perguntando o que aconteceu com o corpo de Jesus. 这个原先这个妇女呢，她就是在问主，说是到底她的主的这个大体跑到哪里去了？ Passa a ser a primeira a anunciar o evangelho na sua plenitude. 那么现在呢，她就能够全心全意的去宣扬了福音。 Lá em 1 Coríntios 2, Paulo diz que a palavra da cruz, 1 Coríntios 1, é loucura para os que se perdem. 那么我们在这个哥林多前书第1章里头，就可以看到福音的话语对于那些不信的人是一个疯狂的话语。 E a palavra da cruz se torna mais loucura ainda porque ela não termina com a morte na cruz. 而且这个十字架的这个信息呢，是更令我们难以置信的，因为并不因为死而就结束了。 Ela tem o anúncio de que aquele que morreu ressuscitou dos mortos.
这个因为那一位死而复活的人，他亲自就在那里宣扬了他的复活。E esse anúncio é feito por alguém absolutamente surpreendente naquilo que se esperava na época. 而且也是当时候我们众人所惊讶的，是难以置信的一个人，他是在那里先做见证了出来。 Como Paulo mesmo diz, Deus escolheu as coisas loucas, as coisas fora daquilo que é a normalidade do mundo, para que nisso o evangelho sobressaia. 就正如保罗他也说出，也就说是这个世界上很多事情，也就是要有我们看上去就像疯狂的一样，就是难以置信的这样被说了出来。 A terceira questão que o texto de João 20 levanta é sobre Tomé. 那么我们在这个约翰福音第20章里头所看到的第3点就是多马， Tomé e a dúvida. 多马还有他的疑惑， É preciso ver para crer? 到底是不是我们要相信就必须要先看到才能信？ Aqui a gente precisa recapitular um pouquinho da história que nós não conseguimos, por causa do tempo, ler aqui. 那么我们在这里我们就需要再讲述一下这个历史的过程，因为时间的关系，所以我们刚才读经的时候就省略掉了这一段了。 Do versículo 19 até o versículo 23, nos é apresentado uma aparição de Jesus aos discípulos sem a presença de Tomé. 那么，所以我们刚才在在刚才那一章第20章里头的19节到第23节里头，就可以看到，当主显现给门徒看到的时候，多马他不在场。 O texto nos diz que naquele primeiro dia da semana, Jesus apresentou-se vivo aos seus discípulos no lugar em que eles estavam reunidos. 就是在7日的第1日的晚上，在门徒所在的地方，耶稣就站在当中对他们说话。 Estavam com as portas e janelas bem trancadas, 这个门窗都关了起来了， com medo dos judeus. 因为他们怕犹太人。 Eles temiam que aquilo que aconteceu ao seu mestre iria acontecer a eles também. 他们当时就怕主都已经死了，那犹太人可能也会把他们杀害。 Que eles seriam mortos, que eles seriam eliminados. 就这个当时候犹太人势力很强大，就怕把他们给消灭掉了。 Mataram o mestre, os discípulos agora são coisa pouca. 连他们的夫子都敢杀，那么这些门徒呢，不是要杀更简单吗？ Jesus aparece no meio deles e diz Shalom Aleichem. 那么耶稣他就到了他们的中间，对他们讲 Shalom Aleichem。 Parabéns, já está falando em hebraico também. 我们刚才已经讲了那个这个希伯来语了， Paz seja com vocês. 就是平安与你们同在。 Ele diz isso 2 vezes para os discípulos porque os discípulos estão apavorados. 而且他说了2次，因为说第一次的时候，门徒都在那里，都惊愕住了。 No versículo 21 diz assim: novamente Jesus lhes disse: Paz seja com vocês. 第21节，耶稣又对他们说：“愿你们的平安。” Lá em 14:27, Jesus já havia dito para eles: Eu deixo a vocês a paz, não a dou como o mundo a dá. Desculpe, 17。 14:27. OK， 那么在之前呢，这个约翰福音第14章第27节里头也说着，我所留给你们的，是这个一个平安。 E agora eles estão no desespero depois da morte de Jesus. 那么现在主已经受死了，他们内心都非常的恐慌的时候，主就出现了。 A visão do Jesus vivo lhes deixa com grande alegria, diz o texto. 这个复活的主呢，我们在这里就可以看到了，就使得他们都喜乐了。 E aí Jesus fala com eles algumas coisas que nós vamos ver daqui a pouco. 那么我们在接下来我们可以看到其他的。 Mas na sequência, no versículo 24, nós vemos que Tomé não estava presente nessa ocasião. 那么我们到了第24节的时候，我们可以看到多马他当时候并不在场。 Contaram para ele que tinham visto a Jesus vivo. 所以呢，这个主复活的主对他们显现，那乃是其他门徒后来告诉他的。 E a resposta dele é aquela resposta que nós poderíamos ouvir na boca de um Richard Dawkins, por exemplo.
那么他现在所说的这些话呢，可能也是这个理查 Dawkins 他可能所说的话。que escreveu um livro Deus, uma ilusão. 因为他写了一本书，就是《上帝是幻想》。Que é o grande evangelista dos ateus no mundo atual. 他是现今世界上的无神论主义者的传福音的人。Tomé se colocou quase que como um desses. 那么多马他当时候就几乎是跟这个人一样了。Quero provas, quero ver para crer. 我要证据，我要看到了我才能够信。Eu tenho que colocar o meu dedo nas feridas das mãos de Jesus e no seu lado. 我的指头必须要能够摸着那个钉痕，用手深入他的肋旁，那我才相信。Sem provas empíricas concretas, eu não posso crer. 没有一个清楚的证据，我就不能够相信。É preciso ver para crer. 我必须要看见，我才能信。Essa era a lógica de Tomé. 这是这是多马他当时候的逻辑。É claro que Tomé aqui só expressa alguma coisa que provavelmente também era o pensamento dos outros discípulos. 那也很有可能就是多马他的这番话，就是也代表了其他没有看到的门徒的他们的想法。Porque a ressurreição não acontece todos os dias. 因为复活不是天天都有的。Na realidade, nunca aconteceu do jeito que aconteceu com Jesus. 而且这个主耶稣基督他的这样子的复活也是破天荒的复活。Como eu já falei antes sobre a funerária Santo Lázaro lá em Atibaia. 就正如我刚才所说的，在圣拉萨路的那个坟场，就是在阿提巴亚那个市里的坟场。O nome é inspirado no Lázaro de João capítulo 11. 这个坟场的名字拉萨路呢，就是根据的这个约翰福音第11章的那个拉萨路而有的灵感。A quem Jesus ressuscitou dos mortos. 就是主耶稣基督使他从死里复活了。Depois de 4 dias no túmulo. 就是他已经在坟墓里头4天了。Mas que é um dos únicos na história humana a ter 2 atestados de óbito. 但是他是人类历史上唯一的一个人，有2张死亡证书的。Porque o Lázaro morreu de novo. 因为之后呢，拉萨路又死掉了。A gente não pensa nisso. Ah, que maravilha, Lázaro ressuscitou dos mortos. 我们并没有这样子欢呼，就说好棒，拉萨路他从死里复活了。Depois de alguns anos ele morreu de outra coisa. 因为过了几年之后，他又死掉了。E está morto até hoje. 从那个时候直到今天，他还继续是死的。Claro que ele vai ressuscitar no último dia. 当然的，到了那个末世的时候，他也会复活起来。Assim como todos aqueles que creem. 就正如那一切，凡是信他的，是信主的人呢，都会复活。Mas a ressurreição de alguém que foi crucificado como alguém que tinha sido abandonado por Deus. 但是这样子的一个被钉十字架，被神所抛弃的一个人。Alguém que gritou da cruz, Deus meu, por que me desamparaste? 这样子一位在十字架上，他呼喊着我的主，我的神，你为什么抛弃我？ Ninguém pode esperar que esse vai voltar à vida. 没有人会这样子的期待的，他会复活的。 Esse é maldito de Deus. 这是神所咒诅的。 Como a lei mesmo dizia, maldito aquele que for pendurado no madeiro. 就正如在律法书里头有写到，就说是那个被挂在木头上的是可被咒诅的。 Quando Tomé o vê vivo na sua frente. 当多马看到主又真又活的主在出现在他面前的时候， Lhe dizendo, põe aqui o seu dedo. 他说：“你把你的指头，这个摸我的伤痕。” Eu não acredito que o Tomé fez isso que essa foto está mostrando aí. 我不相信多马他就正如这张图片，他真的就去摸了那个伤痕。 Ele não precisou fazer isso. 因为他看到这个景象，就不需要再去摸了。 Ele imediatamente exclama, Senhor meu e Deus meu. 他当时候他就说：“哦，我的主，我的神。”
porque é só isso que ele é capaz de dizer diante dessa realidade nova que se descortina à sua frente. 因为看到了这样子的一个新的情况的时候，他没有其他的话，只能够这样子讲。A palavra de Jesus é muito significativa no versículo 29. 主的话在第29节里头是非常的富有意义的。Porque você me viu, você creu? 耶稣对他说：“你因看见了我才信。 Felizes os que não viram e creram. 那些没有看见就信的，有福了。” A maioria dos cristãos não viu o que alguns dos cristãos primitivos viram. 大多数的基督徒都没有看见，初期教会的那些门徒们所看见的。 Nós não vimos Cristo ao vivo na nossa frente ressuscitado. 我们没有亲眼看到复活的主出现在我们的面前， Mas o testemunho daqueles que viram é tão forte, tão eloquente, que é impossível que tenham inventado uma história. 但是那些看到了主复活的这个事实的那一批人，他们的见证是多么的令人感到震撼，是我们不得不信的。 É impossível que tenham inventado uma história e tenham morrido por ela. 他们是没办法去捏造出来的。 Alguma coisa aconteceu de extraordinário naquele primeiro dia da semana. 在那个第一天，在那一周的第一天里头所发生的事情是惊天动地的。 Alguma coisa que somente o Criador do universo, o Criador da vida, era capaz de fazer. 是只有这个创造宇宙的主宰他才能够做得到的。 E nós, quase 2000 anos depois, cremos nisso. 我们过了将近这2000年之后，我们没看到，但我们都信了。 A necessidade da fé é absolutamente imperiosa nesse caso. 在这里，在这个情况之下，信心是非常重要的，是至关重要的。 Cremos que o testemunho daqueles que viram Jesus vivo é real. 我们就相信了那些见证的人，他们见证了主的复活是真实的。 E alguns, como a revista Veja e outros, vão colocar em dúvida a questão da fé. 有些人，就正如那个展望杂志，他们就不幸的就这样子报道了。 Você tem a ciência, então prove. Que negócio é esse de fé? 那么你既然有科学的话，那么你来证明一下信心吧。 Interessante como as pessoas não param para pensar nas coisas que dizem. 很有意思的就是说，有的人说话是不负责的，不会去用脑筋去想的。 Você faz diariamente diversas coisas na sua vida que requerem fé. 你每一天做了许多的事情，都是需要靠着信心才做得出来的。 Você entra num avião crendo que o piloto e o copiloto vão levar você ao seu destino. 那么你搭飞机的时候，你是不是就相信那个机长还有副驾驶，他们会把这架飞机安全的开到目的地呢？ Você não espera que haja um surto do copiloto que leve à morte 149 pessoas junto com ele. 你再怎么样子，你也有想象不到那个副驾驶他会把这个飞机当作自杀飞机一样，把其他149个人都一起带到死亡里去。 Você entra no seu carro, dá a partida para vir para o culto e acha que vai chegar aqui. 你早上起来开了车子，发动了，就相信这个车子可以把你带到教会来聚会。 Você crê que toda a tecnologia e ciência que está envolvida no seu carro é possível a expectativa de você chegar vivo no seu destino. 你就相信了这个科学所制造出来的这个交通工具，能够平平安安的把你带到这目的地。 Mas talvez no caminho para cá você passou por algum acidente. 但是你在开车的路上的时候，你就看到了旁边有一些人出了车祸。 Muitas vezes a gente passou, minha esposa e eu, por acidentes vindo de Atibaia para pregação aqui no domingo de manhã. 有许多时候，我们礼拜天从阿基巴亚开车过来到教会的途上，就看到了有人出车祸。 Alguns deles, obviamente, fatais. 那有的车祸事件呢是
是一看就知道里头有人死了。 Você entra no carro, dá a partida e você crê. 那你进到车子里头去，你去发动，你相信了。 Você compra a sua ceia de Natal e você crê que não tem veneno ali dentro. 那你这个圣诞大餐你去买的时候，你就相信了这个给你准备这个食物的这个餐厅的人，他里头没有给你下毒。 Que a não ser que você exagere na dose daquilo que você comer, você vai passar bem o resto do dia. 除非就是那一天你实在是吃得太疯狂了，搞得你那整天整个人都不舒服。 Você crê que o açougueiro lavou as mãos antes de cortar a carne para o churrasco. 同时你也相信了那个这个切牛肉的那个的屠夫，他在切牛肉之前呢，他的手是洗干净的。 Imagina como é que seria a vida de alguém se isso não fosse uma questão de fé. 那么所以你可以想想到，你要做这些事情之前，如果你没有信心的话，你怎么去做？ Você seria a pessoa mais chata do mundo. 那么你就会成为世界上一个最讨厌的人了。 Porque teria que confirmar e verificar se tudo é exatamente assim. 那你就要做什么事情之前，你就要去确认是否真是如你所愿。 Você crê para viver, porque senão você não vive. 所以你要有信，你才能够活得下去，要不然的话，你根本你都不要活了。 Nós cremos que Cristo ressuscitou dos mortos e essa é uma realidade para nós. 我们相信，这个主耶稣基督他复活了，这个对于我们来说这是一个实际。 Não sei qual é a conclusão do artigo na revista Veja. 我不知道这本展望杂志那篇报道最后的结论是什么， Sobre o poder da ressurreição. 就是有关于这个复活的大能。 Mas eu sei que a ressurreição trouxe transformações incríveis e que perduram até hoje. 但是我们相信他当时候所做出来的这个创举呢，带给我们许多的改变，一直到今天。 Como falamos antes, a própria existência da igreja, 就正如我们也有提起到，教会本身的存在就是， que tinha tudo para não dar certo. 就是当时候我们有所有的因素，就是使得我们都不成功。 Às vezes a gente diz assim, isso tem tudo para dar certo. 那有的时候我们就说啊，我们有着许多的因素是可以成功的。 A igreja tinha tudo para não dar certo. 但是教会在初期教会的时候，他们的所有的因素都是对他们不利的。 O líder morreu. 这个创始者死了， Os discípulos estão desnorteados, não sabem o que fazer da vida. 这个领导死了，然后底下跟班的人，他们都不知道该怎么做。 Mas incrivelmente, menos de 50 anos depois da morte do líder, o cristianismo está espalhado por todo o mundo do Império Romano. 但是这个领导他死去50年之后呢，的这个基督教呢，却能够在整个罗马帝国就传开来了。 Nenhum outro movimento religioso se espalhou tão rapidamente pelo mundo conhecido na época. 当时候世界各地没有任何的一个宗教是能够在这么短的时间之内就传遍了他们所知道的天下， E isso por meios pacíficos, 而且是透过这一个和平的途径去进行的， não pela guerra e pela imposição. 不是透过了一个勉强的或者是打仗而争取来的。 É uma coisa incrível que a igreja teima em existir até hoje. 同时我们也觉得是难以置信的，教会从那个时候直到今天都能够再继续的存活下去。 Nós só podemos pensar que isso é consequência da ressurreição de Cristo. 那么，所以我们就只能够想到，这个除了这个主复活的原因之外，再也没有其他的这个原因了。 Dentre os aspectos da transformação que a ressurreição opera, eu quero destacar 3 para a gente finalizar nossa meditação. 那么在这里呢，基督的复活所带来的改变，我们要特别提到3点。 Primeiro é a convicção de que o dia da ressurreição é o primeiro dia da nova criação de Deus. 第一个确信呢，就是我们相信复活节是新造的第一天。 Nenhum evangelho dá a ênfase que João dá no primeiro dia da semana. Nenhum outro evangelho. 没有其他的福音书里头可以告诉给我们说是那一天是第一天。
No versículo 1 do capítulo 20, que nós já lemos, diz assim: 我们来看到这个第20章的第1节里头， No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro. 7日的第1日，就是那个星期的第1日，清早天还黑的时候，抹大拉的玛利亚就来到坟墓。 Depois de Jesus aparecer a Maria Madalena, no versículo 19 nós lemos mais uma vez uma referência a isso. 那么在第19节里头就可以看到，那日就是7日的第1日。 Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, 就是那日的晚上，7日的第1日。 por que João especifica e faz questão de repetir que aquele era o primeiro dia da semana? 为什么约翰他要讲出来那天是7日的第1日，而且还特别的强调， O primeiro dia da semana não era um dia especial. 7日的第1日本身它并不是一个特别的日子， Era o primeiro dia de trabalho normal, a rotina diária da semana. 是那一星期当中的其他的每一天的同样的一天。 O dia especial foi o dia anterior, 重要的呢是前一天 que era o sábado. 是安息日，对他们来说， O que tem de especial no primeiro dia da semana? 安息日之后就是7日的第1日，对他们来说到底有什么特别呢？ Se nós pensarmos lá na criação, que é um dos temas que João apresenta no próprio capítulo 1 do seu evangelho, 所以，如果我们再回想起这个创世的时候，也是约翰福音第1章里头他所强调的。 João dá um destaque especial na criação de Deus e na participação daquele que ele chama de Logos de Deus na criação. 那么他就提到了这个太初有道，就在神创造的时候就有了道。 Nós vamos lembrar que o relato lá da criação em Gênesis capítulo 1 especifica o primeiro dia da semana, o primeiro dia da criação. 那么我们也可以在创世纪里头可以看到，第1日就是神的创造的日子，所以在这里他就特别的强调7日的第1日。 Deus disse: haja luz, 当神说要有光，就有光， e houve luz. 就有了光。 E Deus fez separação entre a luz e as trevas. 这个神他就把那个光和黑暗就是分开来了。 E Deus viu que a luz era boa. 然后神他看到了这个光是好的。 E esse foi o primeiro dia. Houve manhã, houve tarde, houve manhã, o primeiro dia. 有晚上有早晨，这是头1日。 Agora é o primeiro dia da nova criação. 那么现在呢，我们也看到了这个一个新造的第1天。 Um tema que João também já destacou no próprio capítulo 1, quando ele fala de um novo nascimento. 这也是在约翰福音里头他所强调的，就是一个重生。 Que reaparece no capítulo 3 com o diálogo com Nicodemos. 那是在第3章里头，对主对这个尼哥底母他所讲的话。 É como se Deus estivesse, por causa da obra de Cristo na cruz e na ressurreição, começando de novo o seu projeto com a humanidade. 就如同这个神他对着人类又再重新新造了一下。 Que coisa incrível! 所以在这我们就可以看到，这是难以置信的一个史实。 Quando nós percebemos hoje que o domingo, dentro do nosso contexto, é o dia mais importante da semana. 所以这就是为什么我们现在更着重星期日，就是7日的第1日。 É chamado Dia do Senhor por causa da ressurreição. 也因着主的复活，我们就把星期日呢就称之为主日。 Ao nós nos reunirmos nesse dia, celebramos a ressurreição de Cristo, mas também o início de uma nova humanidade em Cristo. 那么我们在这一天就庆祝了他的复活，同时我们也知道这是我们在主里头的新造的人的第1天。 Resgatada do pecado e a serviço de Deus. 是主在这个罪里头所被拯救出来的。 Quando Jesus se reúne com os discípulos naquele primeiro dia da semana, 拯救出来要去服侍主的，就是当他这个在那第1日的时候， o texto nos diz no versículo 22 o seguinte: 我们可以看到第22节里头， com isso,
soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. 说了这话，就向他们吹了一口气，说：“你们受圣灵吧。” O sopro de Cristo sobre os seus discípulos é o sopro da vida da nova criação. 基督所吹的那一口气，就是新造的人的第一口气。 O verbo grego para soprar aqui só aparece aqui em todo o Novo Testamento. 这个希腊语的这个吹气，是在这个新约里头所特别一提的。 Assim como em português, o grego tem outras palavras para dizer a mesma coisa. 就正如普语也有许多的同义词，希腊语更多的同义词都可以来表达同样的一个意思。 Mas esse verbo aparece unicamente aí em todo o Novo Testamento, o verbo emphissao. 但是这个吹，就是在整本新约里头只出现这么一次，就是 Emphissao. emphysal。 Está aprendendo grego também. Obrigado。我们 Quando 也在上一堂那个希腊语的课。 Quando nós lemos Gênesis 2:7 no grego, na tradução grega do Antigo Testamento, 所以当我们看到希腊语版本的圣经在创世纪 Genesis 2:7第2章第7节的时候， encontramos exatamente o mesmo verbo. 就是在希腊语的版本的圣经，在创世纪第2章第7节里头，造人将生气吹在他鼻孔里头，这个吹也是同样的一个字。 Para dizer, você leu o versículo? Sim, eu acabei lendo, Tá. perdão. Aí eu vou ler em português agora para quem não 那中文 entendeu 已 o 经 grego. 先念出来了，那普语下 Ali diz que Deus formou o ser humano, o homem, do pó da terra e lhe. Se alguém estava dormindo agora, soprou nas narinas o fôlego da vida. 这个是让那些打瞌睡的人赶快醒一醒。 Eu devia ter, 所以耶和华神用地上的尘土造人，将生气吹在他鼻孔里。 devia ter calibrado o sopro aqui. 那或许我应该再远一点，这样子就不会有那么多人醒来了。 O sopro de Deus foi mais forte do que esse. 当然的，神所吹的气是比我们这个气还要更大的。 E quando Jesus sopra sobre os seus discípulos, claro que é um ato simbólico. 所以当主他在新约里头，他所说吹一口气给他们的时候，你们受圣灵，这只是一个象征性的动作。 Sobre o recebimento do Espírito Santo que iria acontecer mais adiante, Atos capítulo 2. 因为真正的圣灵的临到，这是在之后，在使徒行传第2章里头才出现。 Mas é a confirmação da dádiva da vida eterna que Deus concede por meio de Cristo. 但这却是这个主耶稣基督他所提供给他们的一个神的恩典的一个确认确据。 Se Cristo não tivesse ressuscitado dos mortos, nós não poderíamos falar em vida eterna. 如果基督他没有复活的话，我们在这里不可能来传讲这个 Não 永生的。 não poderíamos ter a esperança da vida eterna para nós também. 我们对于我们自己的永生，都不可能有这个把握的。 O sopro de Cristo sobre os discípulos representa a nova realidade da criação de Deus. 所以主对我们身上吹了一口气，让我们受圣灵，就带给了我们一个新的事实。 Em João 7,38, Jesus tinha prometido que aquele que cresce nele, do seu interior, fluiriam rios de água viva. 我们在这个约翰福音第7章第31节里头，我们也可以看到，perdão, 7:31 38，约翰福音第7章第38节里头可以看到，信我的人就如经上所说的，从他腹中要流出活水的江河来。 No versículo 39, o evangelista comenta que isso Jesus disse sobre o Espírito que seria dado a eles depois da sua glorificação. 在第39节写福音书的人，他这样子写的，就是耶稣这话是指的信他之人要受圣灵说的，那时还没有赐下圣灵来，因为耶稣尚未得着荣耀。 A dádiva do Espírito só é possível por causa da glorificação de Cristo, da sua ressurreição dos mortos. 所以这个受圣灵是只能够是主耶稣基督他在受死之后而发生的。 E essa dádiva nos capacita para a missão possível de Deus no mundo. 而且这个恩典呢，就是神他能够
装备了我们，让我们在地上去执行我们的使命。No versículo 21, lá de João capítulo 20, Jesus diz o seguinte: 那我们在第20章第21节里头，我们可以看到， Paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. 愿你们平安。父怎样差了我，我也照样差遣你们。 Como o Pai me enviou, eu os envio. 父怎样差遣了我，我也照样的去差遣你们。 Essa é a terceira transformação que esse texto nos apresenta a partir da ressurreição de Cristo. 这是因着基督的复活所带来的第三项的改变。 Essa é a tarefa principal dos discípulos no mundo. 这是世界上现在的门徒他们最主要的任务。 Ser para o mundo o que Cristo foi para Israel. 就如同当时候主耶稣基督来，就是要对以色列去传福音一样。 O Evangelho de João começa dizendo que o Verbo, o Logos de Deus, se fez carne e habitou entre nós. 约翰他就有提到，就是耶稣他就是那个道，道成肉身，居住在我们当中。 Ser enviado ao mundo como Cristo foi enviado pelo Pai, essa é a nossa missão. 那么我们的使命呢，就是父怎样差派了他，他也怎么样子差派我们在世上去执行使命。 Vivendo com as pessoas, nos identificando com as pessoas para trazer-lhes o Evangelho. 我们要活在人群的当中，我们要认同他们， Vivendo entre as pessoas, dando testemunho como sal e luz no mundo. 我们要如同盐、如同光一样，生活在人们的当中。 Assim como Cristo mesmo fez entre aqueles que eram da sua própria cultura. 就如同这个主，他当时候也是这样子的，活在他的犹太人的这个社会当中。 A missão de Deus com Cristo no mundo ainda não terminou. 这个主在世上的使命，也就是我们的任务，都还没有结束。 Pelo Espírito Santo somos capacitados a viver como pessoas no mundo que dão testemunho do Jesus ressurreto, do Jesus vivo 我 no 们都 mundo. 受了圣灵，我们都被神所装备，要对这世上的人去传扬这个位复活的主的福音。 Para encerrar, só queria lembrar algumas coisas aqui. 那么最后，我们要讲几句话。 Lembrei de um acontecimento recente aqui, de uma maneira indireta. 那么我有间接的有提起到了最近一些发生的事情。 O copiloto daquele avião na Europa, 就是那一位那个航空公司的那个副驾驶，他的自杀的行动。 mas quero lembrar de um outro evento que aconteceu agora mais recentemente. 那么，然后还有另外一件事情，就是最近所发生的一件事情。 Um grupo de terroristas islâmicos invadiu da Somália o Quênia e matou 147 estudantes numa universidade. 那么就是有一批索马利亚的这个极端恐怖分子，他们就是攻进了肯尼亚大学里，就杀了一些学生。Quantos alunos？ 147. 147名学生就就遇害了。 E deixou muitos outros feridos. 还有许多的人受伤了。 O que as notícias não dizem com a ênfase que deveriam 但是那些新闻他们却并没有讲出来的，而我们认为是应该要强调的。 é que esses 147 eram todos cristãos. 这147名学生都是基督徒。 E isso está acontecendo muito no mundo ultimamente. 最近在这世界上就经常的发生这样子的事情。 Acontece na Nigéria todo o tempo, 就前一阵子在奈及利亚也发生这样的 com 事 um 情。 outro grupo extremista chamado Boko Haram. 也有着另外一批恐怖分子，他们是属于波哥哈勒的组织。 Acontece no Iraque, 在伊拉克，这个北方也这样子， no Paquistão, 巴基斯坦也这样子发生， em muitos lugares do mundo. 还有全世界许多的地方都发生了。 As Nações Unidas estão divulgando que por ano 100.000 cristãos são mortos por causa da sua fé. 那么联合国它就有发布了一篇报道，就是这个每年呢有大约这个10万名基督徒因着他的信仰而殉道。 Como é que o cristianismo ainda existe? 那么在这种情况之下，基督教还怎么能够继续下去？
Depois que o camarada Mao proclamou o fim da religião na China, 那么以前那个毛主席，他在中国有宣布了这个信仰的这个终止之后， não há hoje país no mundo em que o cristianismo esteja crescendo mais do que lá. 但是今天在中国却是这个基督教却是福音却最广传的一个地方。 Logo no começo do cristianismo, os cristãos eram massacrados, perseguidos pelos imperadores romanos. 这个以前在罗马帝国，他们也是在那里去逼迫、去屠杀这个基督徒。Grande teólogo e líder cristão disse que o sangue dos mártires era a semente da igreja. 那当时候有一位这个神学家，他就讲说，那殉道者的血液，sangue dos mártires Semente da igreja. OK， 殉道者的血液就是教会的种子。 Quanto mais matava, mais tinha. 这个屠杀更多的基督徒呢，教会也就越会兴旺。 O mais interessante de tudo isso é que, salvo algumas exceções ao longo da história, 而且更有意思的，当然我们有一些的例外。 os cristãos não matam os seus adversários. 基督徒并不会杀害他的对手。 É claro que houve cruzadas, houve inquisição, muita coisa errada feita em nome do cristianismo. 当然，历史上我们也知道有十字军东征，有因着奉主的名而去打仗的这些情形。 Você ouviu falar sobre algum grupo terrorista cristão hoje em dia? 但是今天你们有听说过有一些极端的基督徒去做恐怖分子吗？ Não. 没有。 Por quê? 为什么？ Porque o cristianismo é pela vida. 因为我们基督徒是为了生命而活的， Mesmo com o perigo da vida pessoal, 哪怕是自己的生命遇到了危险， pessoas continuam entregando a sua vida por crerem que Deus em Cristo dá a vida eterna. 还是有的许多的人因着相信这个永生而献身给主。 E essa realidade só é aquilo que é por causa da ressurreição do seu Senhor. 这些事实呢，都是只因着主他复活了才有的。 Não tem como ser de outra forma a não ser baseado na ressurreição de Cristo. 那么我们再也没有其他的这个可能性了，除了就是因着主的复活。 Celebramos hoje o primeiro dia da nova criação. 所以今天我们就是来庆祝新造天地的第一天， Por causa da ressurreição do Filho de Deus. 因着主上帝的神的儿子他的复活。 Que Deus nos abençoe e nos faça, de fato, celebrar aquilo que o mundo parece não querer acreditar. 愿神眷顾赐福我们。我们现在所这个庆祝的是世人所不愿意相信的。 E que a nossa vida transformada seja prova suficiente para as pessoas a quem testemunhamos da realidade da vida de Cristo. 但愿我们所拥有的这个生命的改变，就是能够带来最好美好的见证。 Nós vamos orar. 我们一同低头祷告。 Te damos muitas graças ao Senhor por tua palavra. 主啊，这个我们因着你的话语，我们在这里感谢赞美你。 Muito obrigado porque ela é testemunha da realidade de que a verdade de Deus em Cristo supera toda dúvida, todo ceticismo. 因为你所带给我们看到的这个事实是能够让我们胜过任何的所有的疑问。 Muito obrigado porque podemos ancorar a nossa fé em fundamento firme. 我们感谢你，是因为我们的锚可以在你里面。 Muito obrigado porque podemos viver já hoje, embora o mundo seja o que é a realidade da nova vida. 我们可以在你里面来活出一个新的生命。 Te louvamos e te agradecemos de maneira toda especial pelo teu Filho Jesus. 我们因着这个你的儿子而感谢赞美主。 Por sua morte e ressurreição que nos asseguram
novo relacionamento contigo. 因着这个受难受死，能够带给了我们与神之间有的一个新的灵交， E uma vida que começa agora e perdura por toda a eternidade. 而且这个新的生命是从现在开始直到永远。 É no nome dele que nós oramos. 我们这样子奉主耶稣的圣名， Amém. 阿门。 Nós vamos